Copa do Mundo de Clube chegou e esse daqui é o terceiro vídeo de uma série onde eu tento fazer o impossível, projetar como vai ser o desempenho dos brasileiros em uma competição que é completamente inédita na história do futebol. E nesse episódio a gente vai falar sobre o Fogudo, o atual campeão da Libertadores, mas que é um time bem diferente do que aquele que disputou a final lá no Monumental de Nunes. Então vamos entender aqui com profundidade como eles chegam para esse Mundial de Clubes, como o time deve jogar e quais os principais desafios que ele vai ter pra frente, que aliás serão muitos, mas fica aí até o final do vídeo para você entender até onde o Botafogo pode ir nesse Mundial de Clubes. O grupo do Botafogo é o grupo B, com Seattle, PSG e Atlético de Madrid, e estreia contra o Seattle, né? Um time americano que foi campeão da CONCACAF, né? Se classificou assim para esse Mundial. Como você já aprendeu aqui, a CONCACAF é a Libertadores da América do Norte e da América Central, e ele conquistou esse título quebrando uma hegemonia absurda dos times mexicanos. Ele foi o primeiro americano a ganhar a competição depois de 22 anos, sendo campeão ali num placar agregado de 5-2 em cima do Pumas. Bastante coisa. E uma curiosidade do Seattle é que um dos maiores ídolos do clube é o Nicolás Lodeiro, um cara que jogou no Botafogo, inclusive. Não sei se você deve lembrar aí, mas ele veio numa barquinha em 2012, julho de 2012, junto com ninguém mais, ninguém menos do que Seedorf. Foram campeões da Taça Guanabara em 2013, depois ele teve uma curta passagem por Corinthians, Boca Juniors e caiu no Seattle. Passou 7 anos lá no Seattle e eu não sei muito como essa informação vai mudar a sua vida, mas achei muito resenha, quis compartilhar. Depois o Botafogo enfrenta simplesmente Paris Saint-Germain, que termina essa temporada como o melhor time do planeta, né? Acho que isso aqui é meio indiscutível. Chega aí com Dembélé voando, Kvaratskhelia voando, tem o menino Doué, Vitinha, Nuno Mendes, uma galera. Mas acalma o coração que a gente ainda vai destrinchar esse confronto aqui pra gente entender um caminho menos difícil pro Fogo caminhar. E aí ele encerra a fase de grupos contra o Atlético de Madrid de Simeone, que teve uma temporada de Atlético de Madrid de Simeone, assim, brincadeiras à parte, mas ele já incomodou mais na Espanha do que na temporada atual. Ficou em terceiro lugar, o que já é de praxe, mais 12 pontos atrás do Barcelona na La Liga, né, 8 pontos atrás do Real Madrid, então não chegou a disputar exatamente o título, caiu na semi da Copa do Rei pro Barcelona e nas oitavas da Champions pro Real Madrid. Olha aí, tudo em família, tudo em clássico. E para uma primeira temporada com Julia Álvares comandando o ataque, né, que existia uma certa expectativa aí, ficou um pouco aquém. Mas é um time muito competitivo que vai dar muito trabalho. Esse aqui é o Botafogo que vai começar jogando no Mundial de Clubes. Tenho 100% de segurança na minha afirmação? Nem tanto. Por alguns motivos que são realistas, né? Primeiro porque o Renato Paiva testou vários Botafogos, acertei esse plural, Botafogos diferentes nessa temporada. Segundo que teve várias lesões aí também, então a escalação mudou bastante de jogo para jogo. E terceiro que vieram contratações de peso nessa janela agora do Mundial. Chegaram agora e já vai falar sobre elas. Mas o que me leva à afirmação de que esse vai ser o time titular? Porque quando todo mundo tinha condições de jogo nos jogos mais importantes, esse aqui foi o time que foi a campo. Então é uma informação relevante, vamos ser sinceros aí. E aí a principal diferença desse time aqui pro time do ano passado, você já deve ter visto, é a dobradinha aqui pelo lado esquerdo de dois laterais, Alex Telles e Cuiabano. Inclusive, eu sou cuiabano, não sei se você sabia dessa informação, nasci em Cuiabá, Mato Grosso. Fica aí com a segunda informação que não vai ter tanta relevância na sua vida, mas que eu fiz questão de passar aqui para você. Fato é que esse Botafogo, ele é um pouco diferente do Botafogo do Arthur Jorge, porque ele mantém um pouco mais a posse de bola, é um pouco mais paciente no ataque e também porque ele utiliza muito os dois laterais ofensivamente. Isso é uma das coisas mais interessantes desse Botafogo, porque tanto o Alex Telles sobe para um lado e aí ele reveza bastante com o Cuiabano, né, que às vezes é Cuiabano por dentro, às vezes é o Alex Telles por dentro, e do outro lado o Vitinho também sobe bastante, e aí o Arthur geralmente é o cara que cai para dentro. Aí essa saída de bola aqui, às vezes é feita com a ajuda de um dos volantes, que fica entre os zagueiros, ou se o adversário nem pressionar tanto assim na saída, os dois zagueiros fazem a saída e os volantes ficam aqui um pouco mais avançados em campo. E aí você tem o Savarino e um papel aqui de um coringa da galera, porque ele pode tanto pesar esse ataque, fazendo com que o time ataque com uma linha de 6 jogadores na frente, que, convenhamos, é bastante coisa, ou ele pode ajudar o meio campo em diferentes alturas. Então ele fica livre, leve e solto para andar pelo campo, que é o que a gente vai ver agora. Esse lance aqui é maravilhoso para mostrar tudo isso que eu acabei de te falar, porque você já tem aqui no começo o Marlon Freitas construindo aqui no meio dos dois zagueiros, como eu acabei de te mostrar.
você vai ver que na evolução do lance, né, ele toca pro Gregory e ele começa a subir um pouco mais, e na sequência do lance é praticamente o Gregory, que agora está fazendo a saída aqui com os dois zagueiros auxiliando nesse momento. Então você começa a ver que os dois alternam de fato bastante entre quem vai ajudar nessa saída. Aí aqui você já tem o Vitinho aberto, bem aberto pelo lado, e o Arthur por dentro, como eu falei que acontece aqui na frente. E na sequência, olha quem vai receber a bola por dentro. Não é o Savarino, porque ele estava machucado, tem a parada da lesão. E nas lesões do Savarino, ele passou a utilizar o time com 2 centroavantes, que é o Igor Jesus e aqui o Juan Cruz. E aí o Juan Cruz sendo esse cara que tem que sair bastante da área para ser esse jogador coringa, que vai descer para dar uma continuidade na construção das jogadas. Então ele desce, dá um passe aqui e depois já vai para cima e já preenche um pouco mais essa linha na frente. Então alterna entre esses dois, essas duas alturas. Aí você tem o Cuiabano aqui por dentro e o Alex Telles por fora, como eu falei para vocês que pode acontecer também. E olha ele de novo aqui, ó, vindo aqui para dar a opção de passe, para ser um jogador a mais nesse meio campo. Nem recebe a bola, então não recebeu a bola, já volta para pesar a área aqui na frente. O mais curioso, para fechar a história de uma forma perfeita, é que é ele que vai concluir dentro da área. Então variou bastante, foi lá e ainda fez o gol. Só para você ver como esse é um padrão que se repete. Aqui você vai ter desse lado direito nessa partida, não o Arthur e o Vitinho, mas o Alan e o Vitinho, porque como eu falei para vocês, várias lesões, o time foi mudando. E aí o Alan é esse cara aqui pela direita que vai fazer a dupla com o Vitinho. A bola sobra no meio e quem vem aqui para construir, ou melhor, para participar de alguma forma na construção, é novamente o Juan Cruz, que o Savarino não estava jogando. Prometo que o próximo vídeo eu vou mostrar o Savarino. Mas olha como ele volta aqui para ajudar e aqui ele está na altura do volante para ser esse homem a mais no meio. Enquanto desse outro lado, como o Cuiabano já está por dentro e até fixando um pouco a marcação do Wesley aqui, ele libera o corredor para subir o do Alex Telles. Então você ter essa dobradinha aqui faz isso, né? Faz com que o Alex Telles possa receber com um pouco mais de espaço aqui na frente. Aí o Rian já volta aqui para pesar na área, né? Como você consegue ver, o Botafogo ele tem nessa última linha, já tem 5 jogadores e tem outros caras que poderiam também infiltrar aqui, se o Alan, que também faz parte desse ataque, quer entrar, aí são 6 caras dentro da área. E seria até uma jogada mais interessante, né? Se o Cuiabano tivesse decidido cruzar, porque aqui você tem 2 jogadores em cima do Alexandre, um 2 contra 1, que poderia ser utilizado, mas aí ele resolveu chutar pro gol. Fez isso aí mesmo, meu querido conterrâneo. Só para cumprir a promessa com vocês, nesse jogo temos Savarino vindo aqui por dentro para ser o Coringa que eu fiquei falando tanto. Mas perceba como a atuação dele é praticamente a mesma coisa que o Juan tava fazendo antes, né? O cara que sai lá do ataque só para vir para dentro, oferecer esse apoio e já volta para preencher mais o time ofensivamente. Então ele tem essa variação o tempo inteiro. E aí aqui é interessante porque quem recebe na ponta aqui, hoje nesse jogo ponta direita não era o Arthur e nem o Alan, era o Matheus Martins. Você vê que o time varia bastante por causa das lesões, enfim. Mas era ele aqui na ponta e pelo fato de ele estar aberto pelo lado, o Vitinho, que era o cara que faz a dobradinha aqui na frente, vai atacar por dentro. O Vitinho aqui correndo por dentro. E aí dá pra ver também aqui nesse clipe que o Botafogo é um time que também acelera quando tem essa possibilidade. Tinha a possibilidade aqui de um passe na profundidade pro Igor Jesus. E quem vai concluir esse lance quase dentro da pequena área é o Vitinho atacando por dentro como se fosse um meia atacante. Então eu acho muito interessante essas relações no ataque do Botafogo. Sobre as novas contratações, acho que a gente tem que ficar de olho principalmente no Arthur Cabral e no meia Álvaro Montoro. Eu não acho que eles vão começar jogando já no Mundial, né? Vão chegar, vão se adaptar, depende de quão rápido eles vão se adaptar a esse estilo de jogo, mas eles podem entrar no decorrer das partidas. O Arthur Cabral é um centroavante que eu acho que pode fazer uma dupla de ataque, como já aconteceu com Igor Jesus e Juan, que eu falei várias vezes o nome desse cara aqui. Ele pode fazer essa dupla de ataque, mas imagino que se ele fizer, quem vai recuar mais para contribuir, para servir como apoio ali no meio campo, nesse caso seria o Igor Jesus, que eu acho que tem um pivô melhor do que o Arthur Cabral. O Arthur Cabral é mais aquele cara de jogo aéreo dentro da área,
concluidor das jogadas. Acho que é uma característica um pouco diferente. Já o Álvaro Montoro é um meia muito habilidoso, baixinho habilidoso. Muita gente compara ele com o Thiago Almada lá na Argentina, o que, né, faz sentido essa contratação cada vez mais. Ele até poderia, nesse caso, fazer a função do Savarino, como esse coringa que desce por dentro e se movimenta por várias áreas do campo. Mas eu acho que faz mais sentido até essa contratação se ele for pensado para ser usado como um meia esquerda no lugar do meu conterrâneo cuiabano. Como eu já mostrei, o cuiabano acaba vindo muitas vezes para dentro e acho que o Montoro teria mais qualidade para jogar por dentro do que o cuiabano. Acho que aí faria mais sentido ainda. E se você chegou até aqui nesse vídeo e o que eu falei de análise até aqui já abriu sua cabeça sobre muita coisa sobre o Botafogo, imagine o que vem pela frente. Então, se eu fosse você, eu já se inscrevi aqui nesse canal se você ainda não é inscrito. Esse daqui, vai lembrar, é o terceiro vídeo de uma série sobre Mundial de Clubes, então tem mais coisa para você maratonar quando acabar esse vídeo. Se você é botafoguense, esse aqui é o vídeo perfeito, irmão, para você soltar no teu grupo de WhatsApp do Botafogo. Ou se você tá vendo como um curioso do Mundial de Clubes, e aí é mais o meu caso, é o vídeo perfeito para você mandar para aquele seu amigo que também tá ansioso pro Mundial de Clubes. Aquele que você já veio na sua cabeça, já pensou, aí eu falei, manda pro amigo, você pensou, vou mandar pro Gabriel. Manda pro Gabriel, ele vai curtir, vai apoiar nosso trabalho também e todo mundo vai ficar feliz no final das contas. Fechou? É nóis, conto com a sua ajuda. O Seattle, o primeiro adversário do Botafogo, é um time que joga no 4-2-3-1 e tem como seus principais jogadores o camisa 10 argentino Pedro de la Vega. Inclusive, acho que caberia em alguns times brasileiros aí. É um ponta habilidoso, baixinho, que gosta de cortar pra dentro, inclusive, e aí liberaria mais a subida pro Roldan, que apoia bastante nesse ataque. E do outro lado, você tem um inglês, Ryan Kent, que eu não sei vocês, mas me lembro muito dele do FIFA. Era um ala com baita pace aí que jogava no Rangers, não sei se você tem essa referência, mas portanto é um cara que também ataca muito bem, principalmente pelo corredor aqui, jogadas de linha de fundo. De fato, é um time que tem suas principais armas pelos lados do campo e que geralmente na MLS é o time que tem mais posse de bola, algo que eu não acho que vai se repetir contra o Botafogo. Acho que pela superioridade técnica do Botafogo, ele vai mandar na posse de bola e vai empurrar o Seattle para trás para o seu campo de defesa, o que é bom para o Botafogo, porque o Seattle marca muito mal ao redor da sua área. Vocês vão ver que eu não tô mentindo. Agora ele vai acionar o Ryan Kent, o cara do FIFA, que tá acreditado como destro, mas eu acho que ele é ambidestro, porque tem uma facilidade aí de jogar com os dois pés. Faz o cruzamento na área, tem uma jogada muito forte de linha de fundo, como eu falei, e já tem uma finalização excelente do meu lateral aqui. Coisa linda. Mas o que eu tava falando pra vocês sobre o time não marcar muito bem ao redor da área é isso daqui, ó. O Seattle é o time mais escuro, tá? De uniforme escuro aqui. E tem muita gente aqui dentro da área. Você vê só nesse frame aqui, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisando na área. Esses caras que poderiam ajudar também, mas estão aqui meio não querendo participar. E a bola vai passar, não por um, mas por dois caras, tá ligado? Isso aqui é um absurdo, gente. É uma jogada muito MLS, tipo, tá todo mundo cercando o cara, marcação dupla, e ninguém bota o pé, ninguém é mais agressivo na marcação, e a bola vai caminhando tranquilamente. Não sei se você tem essa referência visual, cara, mas eu acho que é algo que você vai perceber na Mundial de Clubes, que a MLS é um campeonato mais lento e menos físico que os times brasileiros estão acostumados a enfrentar. E aqui é a mesma coisa, velho. No momento da finalização, de verde aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5 caras dentro da área e o cara consegue a finalização. Vou voltar aqui para você prestar atenção. O cara tá sendo acompanhado de perto e esses dois volantes voltando na tranquilidade, assim. Quando o cara cortasse aqui, já era para ter gente para bloquear, para tentar fazer alguma coisa. E o cara consegue a finalização. Então, acho que, não que seja um time horrível, mas acho que lances como esse mostram que existe um espaço aí para o Botafogo ter facilidade para construir as jogadas. E acho que isso vale para quase todo o time brasileiro que vai enfrentar o time da MLS. E aí temos o bicho papão, né? Não sei se você concorda aqui comigo, mas o PSG, para mim, é o favorito para esse Mundial de Clube, chega na melhor fase possível. Inclusive já tem vídeo aqui no canal sobre o PSG, se você quiser ver depois desse aqui. Mas vem comigo aqui, quero falar desse PSG, que é um time que varia muito as suas posições, principalmente aqui no ataque, né? É muito difícil você ver eles com a mesma configuração de trio de ataque, todo mundo na mesma posição, porque eles trocam bastante de posição durante a partida, alternam constantemente. Aí você tem também o Hakimi participando bastante
desse momento ofensivo, enquanto o Nuno Mendes do outro lado ele vai fazer mais a saída de bola com os zagueiros na maioria das vezes, e um dos meias também se aproximando desse ataque aqui. Se você pegar um jogo do PSG ofensivamente e pausar o jogo de alguma forma, você vai achar um desenho parecido com esse aqui, esse 3-2-5 aqui ofensivamente, em que mais uma vez existem muitas trocas de posição justamente para tentar confundir a marcação adversária, e é aí que está o principal desafio do PSG na partida, né? Tentar lidar com essas trocas constantes de posição do PSG para tentar construir o jogo, para tentar ter superioridade numéricas em posições diferentes em campo. Se a gente pega até a final da Champions League, né? Coloquei aqui a Inter de Milão de amarelo postada aqui contra esse PSG. O que acontecia muitas vezes era a Inter tentar subir a pressão no zagueiro aqui, tentar até encaixar individualmente os jogadores aqui na pressão, né? Para você conseguir fechar as opções de passe, e o PSG sempre encontrar uma bola por dentro, uma bola que quebrava, né, as linhas de marcação do adversário, e tinha o Dembélé aqui nesse exemplo recebendo em uma posição muito perigosa. Até se ela fechasse o meio com a maior afinco possível para fechar essa opção de passe, ainda tinha também a opção de bola para o lado, que também ao mesmo tempo forçava a Inter a recuar e quebrava essa pressão dela. Então ela tinha muita dificuldade de recuperar essa bola, porque se você parar para perceber aqui, né, conseguia fazer um meio campo, 5 jogadores do PSG, você tem Fabian, Vitinha, João, Doué, Dembélé, só nesse exemplo besta aqui situacional, contra 3 caras da Inter de Milão. Um dos maiores problemas para mim é que a Inter de Milão, ao ter 3 zagueiros contra um PSG que não tinha nenhuma referência aqui na frente, como eu falei, os caras estão o tempo inteiro trocando de posição e não tem nenhum centroavante de origem ali, fazia com que o PSG tinha facilidade de criar essas superioridades numéricas por dentro, algo que a Inter tentou fazer no segundo tempo, que, dadas as devidas proporções, o Botafogo deve tentar fazer também, é mudar o esquema, por exemplo, aqui para marcar em um 4-4-2. Então avançou o Dumfries daquele lado, fez com que os jogadores se tornassem de fato laterais, e esse daqui 2 zagueiros e um lateral direito e um lateral esquerdo, para tentar equilibrar essas opções por dentro e principalmente por fora, né? Porque duplicava muito a marcação em cima dos caras que estão jogando por fora. Eu imagino o Botafogo fazendo algo parecido, né? A Inter de Milão naquela partida ainda mexeu tarde demais, o Botafogo tava uma prateleira acima ali da Inter, em outro ritmo da Inter de Milão, mas imagino que o Botafogo pode passar a maior parte do jogo se defendendo em um 4-4-2, recuando os 2 pontas, inclusive pode ter desse lado direito aqui até o Alan, se ele quiser ter uma pegada maior defensiva aqui do lado e até por dentro, e às vezes pode até afundar um dos volantes, né, como o Marlon Freitas aqui, e você marcar o time em 4-1-4-1 para ter ainda mais proteção dessa entrada da área, que é onde o PSG cria muita superioridade numérica, porque tem um falso 9 que recua, porque tem os pontas vindo para dentro, tem todo esse remeleixo aí que causa muita dificuldade. E aí a parada vai ser tentar se recuar atrás e tentar ter boas escapadas em velocidade na frente, não tem muito para onde correr. Se tem algo que fez o PSG de fato sofrer um pouco mais no mata-mata da Champions League, que a Inter não conseguiu tanto repetir na final, mas que é interessante a gente citar aqui, é a bolação, né, as bolas aéreas defensivas. E aqui vai ser um pouco ridículo eu tentar mostrar isso por frame, né, mas como vocês sabem, se não for por frame, a UEFA derruba esse perfil. Mas aqui só para mostrar para vocês esse escanteio de muito perigo que teve que foi em Anfield, né, o Liverpool fazendo contra o PSG, cabeçada do Luiz Dias aqui, subindo no alto e ganhando do Nuno Mendes, uma defesaça aqui do Donnarumma, que o Salah já estava até se aproximando. E não é um escanteio isolado, né? Eu mostrei isso daqui porque teve outro escanteio na partida também que levou muito perigo, né? A bola alçada na área aqui, o Donnarumma sai para tentar catar ela sobra no segundo pau para a finalização do Salah, né? Naquela primeira não tinha conseguido chegar a bola nele, agora chegou, e é o Kvaratskhelia que tira ela em cima da linha, não vou falar em cima da linha, mas dentro da pequena área aqui, fazendo um bloqueio de, sei lá, futsal aqui na pequena área para tentar evitar esse gol, inclusive em bolas paradas também, né? Teve essa outra bola alçada na área aqui no segundo pau, um cabeceio que ainda bate na trave, e por esse ângulo aqui, ó, parece até que bateu na trave e entrou, né? Mas aí é a parada do frame que engana, que ela saiu do outro lado e acabou não saindo um gol. Então houve essa dificuldade do PSG, as boas chances do Liverpool nessa partida que acabou em 1-1 e depois foi para os pênaltis, vieram dessas oportunidades
dessas bolas aéreas. O mesmo aconteceu também na partida contra o Arsenal, né? Agora na casa do PSG tiveram os famosos latereios do Arsenal, né? O lateral, que é quase um escanteio alçado dentro da área, que foram as principais chances do confronto. Teve essa aqui no comecinho da partida, que a bola vai ser disputada ali no alto, passa dos dois jogadores aqui, né? Passa do Merino, passa do Marquinhos, ela sobe por baixo para finalização aqui do Martinelli, que é defendida pelo Donnarumma. Acaba sendo um pouco em cima dele e ele consegue defender. E depois no jogo, ainda no primeiro tempo, teve essa outra bola alçada pelo Partey, novamente ele dentro da área, que vira esse bolo de jogadores aqui do PSG. A bola acaba sendo espanada aqui para a entrada da área, e na entrada da área tinha o Odegaard esperando com toda a tranquilidade, com toda a vontade do mundo para chutar essa bola, mais um salvamento aí do Donnarumma para evitar um gol em um lance parecido com esse. E aí eu acho que até uma questão não é tanto de organização defensiva, mas acho que é principalmente uma questão fisiológica até, né? O jogador mais alto do PSG é o Fabian Ruiz, o volante, que tem 1,89, de fato é um jogador alto, mas aí você tem o Pátio com 1,87 e depois só jogadores mais ou menos de 1,82 ali, né? O Marquinhos não é muito alto, os dois laterais não são altos, não tem nenhum centroavante lá na frente, como eu falei, que é um jogador alto, jogadores geralmente mais rápidos, mais baixos e leves. E aí eu acho que, dependendo da situação, do contexto, acabaram sendo vencidos contra Arsenal, contra Liverpool. Se a gente tá fazendo a comparação direta aqui, é algo para ficar de olho contra o Botafogo, né? Tem dois zagueiros altos, tem o Marlon Freitas, tem o Igor Jesus. Não tô falando que vai sair gol assim, mas são caminhos para serem explorados, e se existe alguma fragilidade, entre aspas, do PSG, se mostrou essa bola aérea defensiva. E depois de todo o possível sofrimento contra o PSG, o Botafogo encerra a fase de grupos no que pode ser o jogo decisivo contra o Atlético de Madrid de Simeone. E esse é um jogo que eu tô bem curioso para ver como vai ser, porque o Simeone, a gente sabe, é um cara que gosta de retrancar sempre que tá enfrentando um adversário mais difícil, mais forte, tanto na Champions League quanto no Campeonato Espanhol. Não é o caso do Botafogo, né? O Botafogo não é um adversário mais forte. Mas o Botafogo, em contrapartida, é um time que faz o oposto, né? Gosta de ter mais posse de bola na maioria dos confrontos aqui na América do Sul. Então eu tô curioso para ver quem vai ter mais iniciativa nesse jogo. E um detalhe importante do Atlético de Madrid é que ele voltou a utilizar nessa temporada o 4-4-2, né? Vinha de alguns anos jogando aí com 3 zagueiros, voltou a usar o 4-4-2 e tem pelas suas alas, pela sua meia esquerda e meia direita, né, se dá pra gente falar assim, os dois caras que eram os alas do time, né? Naquele esquema com 3 zagueiros, eram os únicos jogadores que jogavam no corredor. O brasileiro Samuel Lino aqui pelo lado esquerdo, aliás, ele é destro, mas tem esse jogo muito forte aqui pelo corredor, um cara muito rápido, muito veloz, também voltava muito para marcar. E do outro lado, o Juliano Simeone, que sim, é filho do treinador, e é um cara que, inclusive, na base ele era atacante, né? Mas nada mais Simeone do que fazer o filho dele se tornar um ala pela direita, que é um cara muito raçudo, que volta muito para marcar e sem reclamar também para não ter problema dentro de casa. E aí, esses caras ganharam o apoio de 2 laterais, né? O Llorente, que inclusive era volante, mas com o Simeone jogou em 1,5 milhão de posições e agora é lateral direito. E o Reinildo aqui, lateral esquerdo, por outro lado. Isso é interessante porque, tendo esses 2 caras aqui atrás, eles ganharam ainda mais sustentação, ainda mais liberdade para influenciarem nesse jogo aqui pelo lado e serem a válvula de escape do Atlético de Madrid para sair de um esquema mais defensivo, né, que está se defendendo aqui atrás, e conseguir chegar com velocidade e com qualidade na frente, tendo também o Julián Álvares, que é a flecha também do arco que tem sido o Griezmann. Então isso é interessante nesse contexto, principalmente que eu mostrei do Botafogo sendo um time que ataca muito com os 2 laterais, né? Os 2 laterais sobem muito pro ataque, como eu mostrei nos clipes para vocês no começo do vídeo. Estavam o tempo inteiro ali lá na linha de fundo, ambos os laterais, e é interessante não, né? É perigoso e precisa ser tomado muito cuidado com o contra-ataque do Atlético de Madrid, principalmente com esses 2 jogadores pelo corredor, que é um pouco do que eu vou mostrar agora. Esse daqui é um lance que eu gosto muito e eu vou ter que ser mostrado em frame mais uma vez, mas vocês já estão sabendo disso. Mas o que eu acho interessante no começo desse lance é a compactação do Atlético por dentro também, né? Porque você tem o Isco começando a cortar aqui por dentro, começando a ocupar o espaço que seria nas costas do volante, e olha a mobilização dos jogadores do Atlético para fechar esse espaço, inclusive com o Griezmann recuando do ataque para dentro para conseguir fechar esse espaço aqui. E aqui seria até mais interessante vocês verem se não fosse por frame, né? Se fosse um jogo corrido, até para comparar com aquele clipe que eu mostrei para vocês da MLS, né? Para você ver a diferença de pegada defensiva.
Mas aqui, ó, 3 caras cercando o Griezmann por dentro para conseguir roubar essa bola. A compactação defensiva do Atlético de Madrid sempre foi muito forte. E aqui na saída, né, o Griezmann recua a bola para o Gallagher, que ele vai acionar justamente aqui na frente o Álvares, que nesse momento do jogo estava mais pela direita, enquanto o Correa estava por dentro. O Correa, né, o Ángel Correa, muitas vezes substitui Juliano Simeone como ala direito, e agora ele estava aqui por dentro, né, trocou aqui momentaneamente com o Julián Álvares. E é interessante como é rápido o Atlético para concluir as suas chances, porque é um lançamento aqui em velocidade para o Julián Álvares, ele domina, e na hora que ele domina, o Correa já está avançando por dentro, e aqui facilmente poderia ter posições trocadas, né? O Correa pelo lado e o Juliano atacando por dentro. Em poucos passes, né? Lançamento, domínio, já um passe no corredor aqui para a definição do Correa, que é uma sacanagem, né? Joga o goleirão aqui para dançar 2 vezes e depois conclui embaixo do pé do zagueiro, embaixo das pernas do zagueiro. E aqui um outro lance interessante é você ter o Griezmann por dentro, né? Um cara que já foi o atacante do time, hoje é praticamente o meia, o camisa 10 do Atlético de Madrid. Muito interessante ver essa evolução dele. E aqui você tem uma jogada pelo lado para ser acionado o Samuel Lino, né? Antes que era o único cara aqui pelo lado, agora ele é acionado quase como um ponta de fato pela esquerda. E você tem aqui na sequência, né, o Griezmann recebendo essa bola por dentro. Aí você tem o Juliano Simeone aqui mais por dentro e o Julián Álvares por fora, mais uma vez acontecendo essa inversão. E o mais interessante para mim é que na sequência do lance, como o Julián Álvares já entende muito o que o Griezmann vai fazer, né? Ele sabe que o Griezmann por dentro aqui vai buscar uma jogada de tabelinha, tanto que ele já avança, né? O que parecia que ele já estaria, por exemplo, impedido aqui numa sequência do lance, ele não vai estar impedido porque ele sabe que a jogada não vai ser nele agora, que vai ser nele no final aqui. Tá vendo como ele já tá avançado aqui na frente do goleiro? Porque ele sabe que a bola que ele precisa ficar atrás para receber em condições de fazer é justamente essa daqui na devolução e no passe do Griezmann. Ele já tá muito à frente dos zagueiros, já ganha toda a vantagem possível e conclui da forma mais fácil do mundo. É muito entrosamento entre esses dois jogadores, algo para também ficar de olho. E agora chegou a hora que eu mais gosto aqui do vídeo, que é a hora de fazer conta e projetar como vão ser os confrontos. E nesse do Botafogo é ainda mais especial, porque estamos falando de um grupo extremamente difícil de se classificar, em que o Botafogo vai ter que prestar atenção não só nas vitórias, né, tentar somar pontos, mas também se preocupar, por exemplo, com o saldo de gols, né? Se você olhar os critérios de desempate, em primeiro lugar é confronto direto, em segundo é saldo de gols e em terceiro quantidade de gols marcados. Então a ideia seria o Botafogo nessa estreia aqui na primeira rodada tentar vencer o Seattle Sounders pelo maior resultado possível, tipo sentar o dedo no resultado e tentar sofrer poucos gols para já conseguir um bom saldo aqui nessa estreia contra o Seattle, porque aí no segundo jogo contra o Paris Saint-Germain, aí o Botafogo, assim, eu particularmente não acredito na vitória contra o Paris Saint-Germain. Acho que é de fato um jogo pro Botafogo tentar amarrar ao máximo para buscar um empate, que seria maravilhoso, ou perder pelo placar mínimo, né, por 1-0, 2-1, algo do tipo que não afete tanto o saldo de gols. Porque aí ele pode chegar nessa terceira rodada contra o Atlético de Madrid e os dois times estarem empatados em ponto e com um saldo de gols talvez até melhor, porque o Atlético de Madrid seria interessante, né, o Atlético de Madrid perder nessa estreia contra o Paris Saint-Germain, porque aí de fato ele chega na terceira rodada empatado em pontos contra o Botafogo. E aí o resultado do saldo de gols pode até classificar o Botafogo com um outro empate, né? Por isso que é importante olhar para esse lado. Acho, na verdade, que o Botafogo vai ter que jogar de fato pela vitória contra o Atlético de Madrid. Jogo muito duro, muito difícil, mas é aquela parada também que eu já falei, acho que nos outros vídeos, de cara, os times europeus, eles enfrentam também nos seus campeonatos nacionais times que são mais fracos ou às vezes do mesmo nível dos times brasileiros. E aí tem aquele tropeço de final de semana, perde para um time pior, consegue um resultado mais negativo em um jogo que ele era amplo favorito. Coisas como essa podem acontecer no futebol. Se acontecer aqui e o Botafogo conseguir se classificar aqui no grupo em segundo lugar, ele vai pegar o primeiro lugar do grupo A. O primeiro lugar do grupo A, imagino que deve ser o Porto aqui. E aí, para quem já enfrentou Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain, acho que o Porto é um europeu que é um nível, uma prateleira abaixo desses dois times. E aqui do outro lado, ele pode pegar o primeiro do C, que deve ser o Bayern de Munique, ou o segundo do D, que aqui eu imagino que deve ser o Flamengo, né? Imagino o Chelsea passando em primeiro, o Flamengo passando em segundo, e ele tendo esse confronto aqui. Entre, assim, a utopia máxima para o botafoguense vai ser não só classificar da fase de grupos, mas tentar torcer para os brasileiros irem bem
aqui e ele conseguiu um confronto contra o Palmeiras aqui nas oitavas e contra talvez até um Flamengo aqui nas quartas, porque ele pegar 4 europeus na sequência, aí eu acho que é suicídio total. Assim, pegar PSG, Atlético de Madrid, Porto e depois Bayern de Munique, acho que é muito difícil ele sobreviver a esses 4 confrontos, até pela parte física, né? 4 confrontos assim que vão exigir muito fisicamente, acharia muito difícil o Botafogo passar e sonhar com uma semifinal. E aqui desse outro lado deve ser o Manchester City que vai chegar aqui, pra você ver como é que é difícil esse Mundial de Clubes. Então, entre essa utopia maravilhosa de você pegar os brasileiros, conseguir até chegar numa semifinal ou bater umas quartas, e a dura realidade de talvez não passar da fase de grupos do grupo da morte, não tô tão confiante que o Botafogo vai conseguir se classificar na fase de grupos. Nem tanto pelo Botafogo, mas acho que Atlético de Madrid e PSG vão fazer jogos dificílimos. Mas tá liberado sonhar aqui nos comentários. Tá liberadíssimo sonhar, inclusive falar como você acha que vão ser esses jogos, os resultados dos jogos, até onde você acha que o Botafogo vai. Inclusive nesse momento na minha tela aqui deve estar aparecendo a playlist do Mundial de Clubes, né, com os outros vídeos que já foram postados, para você maratonar aí também, para você mandar para os seus amigos. E lembre-se de também curtir o vídeo, comentar, compartilhar, já pedi isso. É isso então, nos vemos no próximo vídeo. É nóis!